Oi, gente, tudo bem? Bom dia. E aí, como vocês estão? É, é engraçado, às vezes eu ligo a câmera e não sei exatamente que tipo de vídeo eu vou fazer, o que que é, porque Deus fala comigo quase que o tempo inteiro. Ele fala de manhã quando porque eu tenho minha rotina, né? Das minhas instruções, daquilo que eu alimento meu espírito. Eu não sei como que você faz, mas olha só, de manhã eu já compartilhei com vocês, né? Os trechos. Eu leio trechos de um devocional. Agora eu tô lendo aleatoriamente o Minutos de Sabedoria. Tô lendo O Poder do Agora, que é do Eckhart Tolle, maravilhoso. Ele está falando agora sobre a nossa finitude e que a gente acredita que a gente é o corpo e que a gente está em constante ameaça e, e que é uma ilusão. Porque a gente não pode ver que a gente é uma fonte inesgotável, né? E o que eu queria falar com vocês, talvez o que eu sinto no meu coração, mas eu reluto em não fazer esse vídeo, é sobre a minha EQM. E é justamente nisso que termina. Que eu rodeei e não quero falar sobre isso. Porque foi um momento muito doloroso para mim. A experiência foi maravilhosa, mas todo ao redor foi doloroso. Até eu chegar naquele momento foi muito doloroso para mim. Eu acredito que as EQMs são assim. EQM, se você buscar, estado de quase morte. Eu acho que ninguém tem uma EQM à toa. E existem muitas ilusões em relação à EQM. E sobre isso também que eu queria falar com vocês, porque a pessoa que passa por uma EQM não se torna uma pessoa, digamos, santa, entendeu? Não é porque eu estive do outro lado, significa que eu tive acesso a uma verdade e que eu sou essa verdade agora. Não. Eu tive acesso a uma grande verdade e eu precisava disso, Deus sabia, por isso Ele me proporcionou. Mas ainda tenho problemas, ainda estou crescendo, a minha alma está aprendendo a ser luz. E uma das coisas que eu mais aprendi depois da minha EQM foi servir através da minha filha. A EQM se deu no pós-parto, mas no final da gestação, já pro final, eu já estava com problema de pressão alta, né, que foi o que ocasionou a hemorragia que eu tive na cirurgia. Eu tinha duas opções, fazer uma cesárea ou fazer um parto normal. Eu digo pra vocês que eu tenho no meu coração certeza que se eu tivesse optado pelo parto normal, tinha morrido a minha filha. Não sei, eu tenho no meu coração certeza isso, que o parto normal seria tentado, não conseguiria, iriam correr pra cesárea e não ia dar o tempo de salvar. E eu escolhi o parto cesárea, me falaram que eu poderia ter hemorragia e isso foi confirmado, que eu teria hemorragia de toda forma, mesmo se fosse o parto normal.
Porque logo em seguida que eu tive a minha filha, tinha uma mulher muito mais jovem que eu, uns 20 anos. E a mulher teve, inclusive era uma estrangeira, ela teve parto normal e ela também teve hemorragia. Ela, inclusive, o dela foi pior que o meu. Ela voltou para o centro cirúrgico. Então, de qualquer forma, teria ocorrido essa hemorragia. O que aconteceu? Por que eu quase morri? Negligência. Negligência médica, não. Negligência ali da técnica de enfermagem, né? São os técnicos que cuidam da gente, cuidam de várias pessoas. E ela estava em troca de turno, ainda não ia trocar, era de noite. Ela tinha um horário para deixar todas as mulheres dar do banho. E ela queria cumprir com o horário dela. E eu acho que o mecanismo, sabe, fazer todo dia roboticamente a mesma coisa, fez. E eu avisei ela. Toda vez que ela vinha, eu chamava: moça, tá estranho. Tá sangrando muito. E ela exigia de mim, porque assim, ela vinha ao quarto. Olha só, teve vários erros. Primeiro, que eu acredito. Ai, desculpa se eu. É que eu vejo lá atrás que já começou o erro. A cirurgia de cesárea me falaram que seria uns 15 minutos. A minha demorou quase 1 hora. E eu acho que ali já estava tendo hemorragia. Eles tiveram dificuldade de tirar a minha filha. Eu vi que demorava, sabe? E eu comecei a passar mal. Eu tive ânsia de vômito. Eles colocaram um hormônio em mim, bem forte, que eu acho que era para tentar tirar ela, a Poliana. E depois eu fui para o pós-operatório. É uma sala que é antes de ir para o quarto. E tinha que ficar em observação ali. Tinha que ficar, falaram ali que tinha que ficar, acho que 4 horas de observação. Enfim, eu sei que o meu período que eu fiquei ali foi reduzido a 1 hora, mais ou menos, 1 hora e meia, porque tinha esse negócio de troca de turno. Então, assim, a troca de turno, quer dizer, o mecanismo, entende? As regras, a lei esteve acima da pessoa aqui, Melissa. E Poliana, porque se eu tivesse morrido, Poliana ficaria sem mãe. Ainda mais uma menina que só tem a mãe. Então, foi reduzido esse tempo, fui pro quarto. Lá chamei várias vezes a empregada. A enfermeira, a técnica de enfermagem. E ela dizia, às vezes ela dizia: tá estranho, porque você já era para estar sentindo suas pernas, porque eu falava para ela que não estava sentindo minhas pernas. Ela falava: tá estranho. E depois, quando eu falava para ela: tô sangrando, tô sentindo, sangrando demais, dá uma olhada aqui, chama o médico. E ela falava: não, tá tudo bem, tá normal. O pânico pro enfermeiro, pro técnico de enfermagem, é você falar: chama o médico para mim. Jamais. Sempre vai falar que tá tudo bem, entendeu? Só vai chamar o médico quando você estiver morrendo mesmo, ou já tiver morrido mesmo. Então, eu avisei ela várias vezes. E a única preocupação dela, por eu não estar sentindo minhas pernas, é para eu levantar e tomar o banho e cumprir o horário dela. Então, no momento que ela falou: é agora, você tem que tomar o banho. Eu fui pressionada e eu, infelizmente, eu tenho isso, essa passividade. E a hora que ela falou tem, eu falei: tudo bem, vou me esforçar. Daí do que eu levantei, assim na cama, sentada. Oi, filha. Oi, neném. Senta aqui. Tá aqui? Tá, senta aqui. Ainda mama. E do que eu levantei e fiquei sentada, aí ficou tudo, escureceu tudo. E já me vi em outro lugar. Do que eu tava sentada, na frente assim, dava pra ver aqueles janelões, sabe? Da Santa Casa. E com a cortina.
Eu acho até que as janelas estavam abertas. E daí, só que no que eu fiquei sentada já escureceu. Mas deu tempo de eu falar pra ela. Eu falei, não tô me sentindo mal. Mas foi muito rápido. Eu só falei que tava me sentindo mal. E daí já me vi no corredor. Com várias pessoas. Só que assim, quando aconteceu, eu não lembrei que antes do corredor eu me senti numa massa. Que eu não sei explicar se era uma nuvem, o que era, mas numa massa muito grande. Numa massa branca. E parece uma nuvem porque assim, uma coisa que não dá para definir o que é. E eu senti que aquilo era eu. E eu venho pensando sobre isso. O que era isso? Porque eu me senti muito pressionada por mim mesma a dizer que aquela massa era Deus. Mas a minha sensação é de que era eu mesma. Que aquela massa era o meu espírito, como se eu tivesse me reencontrado. E a minha vida toda, eu sempre quis ter essa sensação. Eu orava para Deus, falava, eu quero encontrar alguém que eu vou abraçar e vou ter a sensação de paz, de plenitude, de amor, tudo ao mesmo tempo. E eu encontrei essa sensação nessa massa. A sensação de amor, sabe, de que tá tudo bem comigo, de que eu sou perfeita como eu sou. Não sei, a sensação que eu tenho é que aquela massa tem todas as informações sobre mim que eu não sei. Todas as informações que não cabem nesse corpo. Como se não estivessem aqui. E depois é que eu fui pro corredor. Mas estava tudo bem, eu não estava cortada, eu não estava cirurgiada, nada. Então desde lá, eu até já tem 2 vídeos aí sobre minha QM. Eu venho pensando sobre isso. Sobre essa massa, o que é. Até hoje eu penso que pode ser, sim, o meu espírito. Todas as vivências, se é que existiram vivências passadas, todas as informações a meu respeito. Boas informações. Porque até o momento em que eu tinha vivido, desde a infância, sempre sofri com bullying, com incompreensão, sempre estava no meio da família me sentindo um peixe fora d'água, me sentindo que não pertencia àquele lugar, sabe, aquelas pessoas, na escola também, enfim. Mas quando eu estava nessa massa, eu pertencia a ela. E eu não tinha nome. Eu não era Melissa. Não tinha nome, não tinha idade. Eu era eternidade, E eu era gigante, gigante, gigante. Era como se... Não é que eu não era Melissa, mas a Melissa era uma fração de segundo, sabe? Se pegar um vídeo inteiro do que é a Melissa... do que eu sou, quer dizer, do meu ser, a Melissa era apenas uma fração de segundo. Quase, sabe, não deu tempo nem de você ver, volta pra ver o que, sabe? O que foi a Melissa, o que é a Melissa. Depois eu fui pro corredor. E no corredor eu tinha uma missão. A missão era chegar ao outro lado. Onde que era o outro lado? Não sei. E esse corredor era um corredor comum, não tinha neutro. Eu me lembro de neutralidade. Não lembro de ser um corredor alegre, nem um corredor triste. Ninguém estava alegre nem triste. É igual um corredor da casa, não é alegre, não é triste. Você vai para a cozinha, a sua missão é chegar na cozinha, o corredor. Então é como se fosse uma ponte entre aqui e lá. E eu tava tranquila em ir embora. Não tinha lembrança. Porque era como se... Engraçado que até o momento muitas coisas me entristeciam. Luto, perda de pessoas que eu amava. Eu sentia tudo que eu amava, eu perdia. E tudo que
que mais me machucava estava sempre mais perto de mim, para me machucar, para me afrontar, para me desonrar, para me humilhar. Eu sempre sofri muitas humilhações desde criança, isso ao longo da vida. Sempre me senti desvalorizada, enfim. E naquela massa, gente, nada disso fazia sentido. Nem a perda, por exemplo, perdas que eu sofria muito, perda do meu pai, perda da minha avó materna, não fazia sentido. E essa sensação de não pertencimento, de humilhação, não fazia sentido, sabe? Porque eu tinha um pertencimento muito grande, mas era nessa massa. É uma sensação de amor, de amor, de amor. Pela sensação de amor é que eu creio que seja Deus. Mas é uma sensação, é uma conclusão racional isso, tá? E algumas coisas, por exemplo, com o tempo, você vai lembrando de mais coisas. Não é assim, você acorda. Então, assim, algumas coisas que as pessoas pensam de EQM. Primeiro, muitas coisas você pode ir lembrando aos poucos. Por exemplo, a questão da massa branca. É o principal. Os dois foram importantes, mas o principal, sabe? Que é engraçado que foi um pedido que eu fiz para Deus, que eu queria. E ele me mostrou que eu não ia encontrar isso em outra pessoa. Não seria no marido, não seria num filho, seria em mim mesmo. No meu espírito. E nele, o Espírito de Deus. Enfim. Segundo lugar, a pessoa que passou pela EQM, ela tem uma escolha. Aquilo pode mudar a vida dela para melhor ou não. Às vezes eu esqueço, e às vezes sim, eu caio em depressão, em tristeza. Eu esqueço o que eu vivi. Entende? Por quê? Porque o mundo aí fora é muito mais real para você do que a realidade lá do outro lado. Mas lá é muito mais real. A sensação é muito mais forte do que qualquer coisa, qualquer amor, qualquer sentimento, emoção que você possa ter aqui. Mas sim, a gente esquece, a gente precisa lembrar, sabe? É como as lições da escola, por exemplo. Você precisa lembrar constantemente. Bem, o corredor onde eu estava era um corredor onde as pessoas estavam pessoas comuns. Assim, não reparei nenhuma veste especial. Eu estava muito focada em chegar do outro lado. E não tinha nenhum pensamento na minha cabeça. Só que eu ouvia. A única conexão com o mundo real, que seria o quarto lá da Santa Casa, era a voz da enfermeira. Eu via ela me chamando, Melissa, Melissa. E me incomodava. Eu não queria que ela me chamasse. Eu queria seguir, porque eu estava focada em chegar do outro lado. E eu tentei voltar uma vez para atender ela, mas não consegui. Tentei de novo, e aí é que eu consegui. Olha, eu poderia não ter conseguido voltar, mas consegui voltar. Mas voltei por obediência à voz dela. Não lembrei da minha filha, não lembrei de nada. Olha, pode ter sido um dos pedidos que eu fiz para Deus foi que quando eu morresse, eu não tivesse lembranças do que eu vivi aqui. Que Ele me desse um tempo de descanso, de refrigério, para que o meu espírito fosse sanado de todos os traumas que eu tive, de todas as tristezas. Então Ele me proporcionou isso. E eu tinha algumas dúvidas com Ele. Eu me questionava se estava tudo bem. Porque assim, eu sofri muito calúnia, difamação, maledicência. Eu cheguei num ponto em que vivia muita ideia de suicídio por bastante tempo.
E meu corpo, meu espírito relutava nisso. Eu tinha muitas... O Espírito Santo falava muito comigo, falando para eu não fazer isso. Eu tive muitas... Ai, como eu vou dizer? Epifanias do Espírito Santo. Falando comigo mesmo, falando, lutando pela minha vida. E uma das vezes, às vezes até marca física. Uma vez ele me marcou no joelho, que é semelhante à passagem bíblica em que Jacó luta, né, com Deus, com o anjo. E então, naquele momento, tive várias respostas. Tive a resposta de que eu não precisava sofrer pela morte do meu pai ou da minha avó, de quem fosse. Porque no final eu não era essa existência. E nem eles tinham aquele vínculo mesmo comigo, tão forte assim como meu pai, minha avó. Essa é uma das coisas. Em segundo lugar, que tava tudo bem. Porque assim, a voz da calúnia, da difamação, da maledicência me dizia que não tava tudo bem comigo. Eu me julgava uma pessoa condenada ao inferno. Então, naquele momento, o que se mostrou pra mim, Deus me abraçou naquela nuvem. Eu me senti abraçada com o meu próprio espírito, com quem eu era de verdade. Dizendo, você é amada, tá tudo bem. Aqui, no teu espírito, tá tudo bem. Tá bom. Talvez aí na terra você passe muitas tribulações, mas o espírito tá bom. O espírito tá bom. Então, do outro lado do corredor, o que eu sentia é que eu estava caminhando para o céu. Por quê? Porque o corredor, eu estava tranquila, eu estava... Até eu queria chegar lá. Essa é uma das coisas. Bem, a outra coisa... deixa eu ver... Bom, então é que muitas vezes, a maioria, geralmente, as nossas dores, as minhas dores, né, naquele momento, estavam ligadas a quem? A Melissa, a existência da Melissa. Ao fato de, quando a Melissa era criança, não se sentir aceita, não se sentir amada. Por exemplo, eu sofri muito bullying sobre o meu cabelo é cacheado mesmo. Então, em casa, meu irmão, muitos familiares, às vezes, por exemplo, pelo meu jeito de falar, as pessoas remedavam, até os tios, a cor da minha pele, sabe? O meu jeito, qualquer coisa que eu fosse fazer, as pessoas estavam sempre debochando. Até hoje. Aham. Mas já vai. Sim. Sim. Oi, gente, tudo bem? Esse vídeo deu um grande corte. Agora eu vou tentar finalizar ele. Eu não sei se você tem filhos, mas a minha filhinha tá com 2 anos. Eu sempre tenho a impressão que ela tem muitos ciúmes quando eu tô focada em alguma coisa. Enfim, esse vídeo tá com muitos cortes, né? Mas enfim, eu resolvi continuar, pensei em excluir o vídeo. Mas como eu fiz de todo o meu coração, falando sobre o assunto que é EQM, que eu passei, desmistificando algumas coisas que eu gostaria de colocar aqui pra vocês. Esse é o 3º vídeo. O primeiro foi feito, ela era recém-nascida. O primeiro ela tinha uns 2, 3 meses, né? Recente acontecido a EQM, que foi no pós-parto. O segundo eu fiz, ela já tava com 1 ano, eu acho, ou perto de 1 ano. E esse é o 3º, para falar sobre como é realmente, que existe uma visão, muitas vezes até fora da realidade, de quem passou por uma EQM. Então, assim, agora tá mais calma, ela tá lá brincando. Acho que eu vou conseguir falar com mais calma.
Foi uma experiência maravilhosa. Foi a melhor experiência da minha vida. Isso eu sempre questiono. É muito estranho. A melhor experiência da minha vida foi quando o meu corpo estava em colapso. Quando toda a minha vida estava um caos, estava em colapso. Para vocês saberem um pouco, eu sou mãe solo e a minha gestação inteira eu segui sem um companheiro. Eu disse e digo sempre que o meu companheiro era Deus e os meus cachorros, mais o meu cachorrinho Chocolate, que já faleceu. Eu brincava sempre que ele estava esperando a Poliana, ele esperou a Poliana e ele vinha me dando todo um apoio. Foi um cachorro assim que é difícil de entender para quem não tem, mas ele esteve comigo num período da minha vida totalmente... Agora. Oi, aí. Lindinha. Bom, esse meu cachorrinho Chocolate, ele esteve numa Melissa e em outra Melissa totalmente diferente. Eu tive digamos que é quase como se fossem duas pessoas completamente diferentes, porque a minha realidade mudou. E ele esteve comigo em todas essas mudanças, no falecimento do meu pai, quando minha mãe adoeceu, quando eu estive em processo de depressão, enfim, teve no momento de auge, no momento de queda, nos momentos em que eu estava me curando, me restabelecendo, quando eu estava esperando minha filha, enfim, sabe? E ele me trouxe essa empatia pelos animais. Hoje eu tenho uma luta pelos animais, eu quero escrever sobre os animais e já escrevi. Para quem não sabe, eu sou escritora, então eu escrevo. Depois que ele faleceu, eu tive alguns sonhos com ele. Eu não sei se eu falo aqui pra vocês, tá? Vou falar. Eu tenho uma certa rotina e nos sonhos eu via ele me acompanhando, a minha filha, nessas rotinas. Tipo, eu indo pagar água e luz, sabe essas coisas assim? Via ele entrando nos lugares comigo e com a minha filha. Tipo, no sonho era a mesma coisa que a realidade, só que tinha ele junto. Entrando nos lugares, entrando no elevador, enfim. Ele entrava junto. É muito estranho, né? E eu tive alguns sonhos com ele, reveladores. Uns sonhos meio ruins, que depois eu fiquei pensando o que ele quer dizer com isso. E ele me deu alguns temas para escrever sobre os animais, sobre o sofrimento dos animais, sofrimentos impingidos pelo ser humano. Então eu peguei esse sonho, ainda não comecei a escrever esse livro, mas quero escrever e entendi isso. É um chamado que ele está dando para que eu possa escrever sobre o sofrimento dos animais. Bom, como eu disse para vocês, a EQM é uma experiência maravilhosa e que eu tive e eu realmente precisava dela. Eu pedi para Deus isso, eu queria. Eu sigo um canal que é Afinal Que Somos Nós e vinha buscando, sabe, saber como era o outro lado. E tinha vários questionamentos a respeito da minha vida, a respeito de quem eu sou, sobre se Deus me ama, tudo isso. Uma vez minha mãe ficou muito brava comigo por coisa boba, e às vezes as mães não sabem o que falam. Cuidado com o que você fala para os seus filhos. E
Foi uma coisa boba, tipo, pegar algo no varal, pegar algo pra mim, sabe? Eu geralmente eu tô escrevendo, fazendo alguma coisa. Isso antes de ter Poliana, né? Porque isso foi antes. E do que eu demorar, ela falar pra mim, Deus não te ama. Deus não ama pessoas como você. E, sabe, coisas horríveis assim. E às vezes, assim, como é mãe, a mãe, ela conhece os anseios da filha. Eu sei mais ou menos o que agrada e o que desgosta a Poliana e o que entristece ela e o que faria ela feliz. Quando você conhece alguém, quando você tem amizade com alguém, principalmente filha, você sabe o que deixa feliz e o que entristece. Você sabe qual é a ferida. E você sabe como e quais são as qualidades. Entende? Você sabe as feridas daquela pessoa. Você sabe os sonhos daquela pessoa. Então, é como se você tivesse aquela pessoa nas mãos. Só que muitas vezes a minha mãe, ela fazia o oposto. Ela fazia o papel de apertar as feridas e não de colocar a mão para curar. Então, por coisas bobas, às vezes ela fazia isso de ser um pouco carrasca, um pouco cruel, né? De saber falar aquilo que realmente me machucava e saber apertar na hora que ela achava que eu não estava dando a devida atenção ou fazendo aquilo que ela gostaria que eu fizesse no momento que ela quisesse. Eu acho que todo mundo já fez isso, né? Não sei. E isso ficou muito forte no meu coração. Então, isso junta ou se torna a base de uma depressão. Como eu disse pra vocês, vem lá da infância. Por uma não aceitação, muitas vezes até materna mesmo, sabe? Uma não aceitação, por exemplo, quando eu era criança eu era muito magrinha. E a minha mãe achava isso horrível, ela queria que eu fosse gordinha, tivesse as pernas rechonchudas. Hoje eu vejo a minha filha, que foi uma bebê gordinha, a minha mãe ia amar, sabe? Ia achar lindo. E ao mesmo tempo não, porque eu conheço colegas que são, por exemplo, do ramo da nutrição, e dizem que chegam mães que detonam as filhas, que querem que a filha emagreça de qualquer forma. Então, assim, então tomem cuidado, vocês que são mães. Então, minha mãe sempre queria que eu engordasse. E o meu cabelo, quando era pequenininha, até 2 anos, ele era bem ralinho, fininho, lisinho. E ela queria de todo jeito que aumentasse o cabelo. E daí aumentou demais, avolumou, enrolou, ficou meio puxado pro afro, que eu tenho avô e bisavô, que são afrodescendentes, eram, né, já são falecidos. Então, a minha mãe tava sempre procurando me consertar, sabe? Consertar o cabelo, consertar o corpo, consertar isso, aquilo, e a cor da minha pele na minha época. Eu já era considerada morena demais, e as pessoas achavam isso um defeito. E, por exemplo, o japonês espera que seja branquinho, bem branquinho. Eu morei no Japão, lá, a beleza lá é branca, né? E mesmo aqui, você pode dizer, poxa, mas você não é negra, né? Eu sofri racismo pelo cabelo enrolado, pela pele parda, amarelada, bronzeada, sim, sofri muito na escola, na família, enfim. E tudo isso era um ponto de interrogação enorme que eu tinha para Deus. E que foi respondido na EQM, naquela massa branca, quando eu me encontrei com o meu espírito. Até porque, quando eu estava nessa massa branca, daí fui pro corredor e depois voltei pro corpo. O que eu senti? Eu não sou o corpo. Eu não sou nem a Melissa que tirar o corpo.
Só que quando você volta, você já volta passando mal, você já volta sentindo todo o peso desse corpo que é super pesado. E eu sempre me senti presa. Eu já estive em outras religiões, como o budismo, né? Que eles dizem que se sentir preso é um inferno e que o inferno, na verdade, está dentro da mente. Mas não tem como. Se você sente o outro lado, você sabe que é leve. E se você entra no corpo, você sabe que é pesado e é preso sim, porque, sabe, esse corpo é muito limitado. E a gente é limitado ao que as pessoas pensam. Enfim, a gente é limitado a muita coisa. Então, assim, qual a diferença entre a pessoa que passou por uma EQM e não passou? Primeiro que eu tive esse face a face, tete a tete comigo mesmo, com o meu espírito, com quem eu sou de verdade. Não com a pessoa que foi formada pelo pai tal, pela mãe tal, pelos coleguinhas tal, que teve essa infância. Ai, tem o tio tal, a tia tal, Não. Quem eu sou de verdade, que não é só essa pessoa, né? Não é só essa história de vida. Entende? Quem eu sou de verdade, quem você é de verdade. Eu tive esse encontro comigo e foi maravilhoso. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, muitas coisas parecem que estão mal. Por exemplo, dinheiro não tem, status não tem, muitos amigos não tem, família grande não tem. Nem respeito das pessoas eu tenho. O que eu tenho? Quando eu me vi do outro lado, até a saúde. E a saúde não é a mesma de quando antes de eu ser mãe. Pressão arterial modifica, o seu corpo, tudo fica mais diferente. Fica diferente. Entendeu? Calma. A menina tá correndo aqui em volta. Enfim. Eu queria ter passado pela experiência. Eu queria ter esquecido tudo. Só que muitas pessoas que eu já ouvi relatos de EQM e que não pediram para esquecer tudo e esqueceram. Então eu acho que isso, além de ser um desejo meu atendido, eu acho que é algo que vem com a morte mesmo, para a pessoa se limpar de tudo que ela viveu e trazer apenas o essencial. Vocês já viram várias fotos disso? Leve com você apenas o que é importante, apenas o que faz bem. A morte é isso. Você não vai levar nada do que te fez mal. Pessoas que te xingaram, pessoas que te bateram, pessoas que te desprezaram, pessoas que te humilharam, que não te valorizaram, você não vai levar nada disso. Na morte você vai levar só as coisas boas. Às vezes até as coisas boas serão esquecidas, porque eu esqueci tudo, esqueci minha filha, esqueci tudo. E o que mudou? Que eu tive encontro com isso, com quem eu sou. Só que depois que vai afastando dessa experiência que você teve, às vezes você esquece, porque você tá de frente para um problema real, você tá olhando para o problema. E às vezes o problema parece que quer te engolir. Né? Por que eu voltei? Porque eu tenho demandas. O que são demandas? Eu tenho coisas a fazer aqui. Muitas vezes eu falei, eu voltei pela minha filha também, que foi o que eu falei no primeiro vídeo, mas é difícil admitir que eu tenho pendências, que eu tenho demandas, que eu tenho coisas a fazer aqui. Pra mim, eu tenho muitos livros a escrever, por exemplo, da causa animal, mas muitos outros. Eu tenho muita coisa a aprender e tô aprendendo muito, inclusive a ter fé. Sim, faz parte. E fé é a esperança daquilo que não se viu. Eu vi o outro lado, é maravilhoso. Só que eu fui até o corredor só, fui até a ponte. E eu queria ter ido do outro lado, sim. Eu já tive sonhos do outro lado, vou contar pra vocês.
Olha, eu já tive sonhos visitando pessoas falecidas. Sonhos, né? Eu deitei e sonhei. Uma vez eu sonhei, minha avó tinha falecido, eu sonhei que eu pegava um barco junto com várias outras pessoas, era tipo um tour, sabe? Inclusive a mulher que tava levando o barco era japonesa, e cada um ia visitar um familiar. Ela falou que tinha um tempo, e eu fui, a minha avó tava lá, era um lugar lindo, as cores são bem mais vivas que aqui, tinha um sol lá, mas ele era muito diferente, um dourado, um céu azul, e a gente ia subindo assim com o barquinho, e minha avó tava lá em cima, e ela tava assim, eu entrei na casa que ela tava bem quietinha assim, eu abracei ela, e a impressão, e 2 vezes que eu visitei pessoas falecidas, essa minha avó, e depois eu visitei o meu avô que estava numa casa, só que eu fui direto na casa, apareci na casa e não vi a paisagem. Das 2 vezes, uma que eu vi a minha avó, outra que eu vi o meu avô e abraçava eles, eu dava a impressão que eu é que era o espírito e eles é que eram o corpo, porque eu via eles, consolava eles e eles não me viam. Eles estavam tristes assim, tipo, tentando se conformar que morreram. Esses 2 sonhos que eu tive. Já sonhei no inferno também. Fui visitar uma tia minha que tinha falecido, entrei na casa, ela tava tipo assistindo TV, eu falei, tia, posso ir ao banheiro? Ela falou, pode. Daí eu entrei no banheiro, o banheiro tava horrível. Aí daí eu peguei e falei, tia, vou embora. E daí eu saí da casa e tinha 2 pessoas caídas no chão, pareciam mortas assim. E um lugar horrível, lugar sem asfalto, uma terra vermelha, horrível. Depois que eu fui pensar, eu acho que aqui é o inferno. E tive outros sonhos, outra vez eu sonhei com essa minha tia, sonhei com ela, e daí falaram assim, que ela tinha sido dada uma nova oportunidade para ela, que ela ia renascer, mas só que ela ia viver só 7 anos. Eu não sei o que era, só 7 anos. E que ela ia morrer criança. Mas que ela não ia nascer na família, quer dizer, na nossa família, ia nascer em outra família. Deixa eu ver. Uma vez eu sonhei com a minha avó, já falecida também, com meu tio já falecido também. E eu tava sentada na cama junto com eles. E uma coisa que eu percebi, eu sou míope, eu uso óculos. E que eu tava enxergando perfeitamente sem óculos. E eu vi o meu avô, eu vi o meu avô jovenzinho, tipo uns 20 anos assim. Muito fofo, foi muito legal ter visto. E uma vez também eu sonhei do outro lado, que era um lugar muito paraíso. Eu cheguei num lugar, foi me avisado assim, você vai ver uma pessoa, ela era pra ser sua filha, era pra você ter tido filho com um namorado seu, falou aí, tá, não vou falar quem que é, mas enfim. E você vai vê-la. Daí eu entrei tipo num barquinho de novo. E dos 2 lados água e ela tava na margem direita. Assim. Ai, linda. Uma menininha linda, tipo uns 7, 8 anos. Do cabelinho liso até aqui, assim, branquinha. E ela veio toda feliz pra me ver e me abraçou. E daí foi me falado que era pra eu ter tido essa filha com ele, mas ele não quis, então. Mas ela tava com muita saudade de mim, muita saudade de mim. Eu acho que é isso. Eu já tive sonhos com vidas passadas. Bom, então é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo já, que ficou muito longo. Sempre tem mais coisas para compartilhar. Uma outra vez eu quero compartilhar
sonhos que eu já tive, muito reveladores, experiências muito fortes através de sonhos. Enfim, e eu que passei por uma EQM, isso é sempre um lembrete. A EQM é um lembrete de que nós estamos aqui do outro lado, o outro lado existe. Você, na verdade, eu já existo do outro lado. Eu não vou me tornar real lá do outro lado. Eu já existo, o meu espírito já existe do outro lado. Eu não sei, eu vim desenvolvendo uma teoria, uma sensação de que nós não somos apenas não somos uma unidade, é como se nós fôssemos mais. E com essa minha experiência com a minha EQM, o que eu posso dizer é que sim, eu sou muito mais, porque eu sou um espírito enorme. Então, assim, às vezes eu tenho a impressão que eu mesma me cuido, que esse espírito que sou eu, e que enquanto eu tô com essa mente, porque não tem como, mesmo que eu tenha passado pela EQM, o que me governa é a minha mente, e são minhas emoções daqui, terrenas, da Melissa, entende? Porque Deus não deixa que a gente tenha conhecimento de tudo. A gente não pode trazer para essa carne o conhecimento desse espírito, que é enorme, que é essa massa branca onde eu estive. Então, às vezes eu tenho a impressão que o meu próprio espírito me cuida. E ele sabe da minha missão, do meu propósito aqui. É como se fosse aquele jogo War. Eu tenho muitas vezes essa impressão. Que cada um tem a sua missão secreta, entende? Então, é como se tivesse esse envelope. E só o meu espírito sabe. A minha consciência mesmo não sabe. Mas muitas vezes a minha consciência cegamente me leva através de gostos, de preferências, coisas que você detesta, pessoas com quem você não se dá bem, lugares onde você gosta, lugares que você detesta. E as suas emoções vão te dizer muito isso. Eu sempre achava que era errado, por exemplo, ter raiva. Todas as emoções negativas eu achava errado, até eu fazer terapia. E a minha primeira terapeuta, ela me disse, preste atenção às suas emoções. Elas são um guia, elas estão te falando, elas estão te implorando por saúde. Não é errado sentir raiva, aliás, nenhuma emoção é errada. Tem que prestar atenção. E eu sempre achava que tinha que ir forçadamente. Se sentia raiva, tinha que estar lá. Não podia, sabe? Não podia ter nenhuma emoção negativa. Não, você tem que prestar atenção, sabe? No que tá. Enfim, é isso. Beijos, Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal, tá? Curta o vídeo. Até mais.